Oh, irmão Balangasa Kanawa. Eu, Angoli Canal. Brunei. Nekuzoran. Ketimui. Chitsomia. Nangakulanda maja ng wanch kabramas. Manja ka sa ordinação. Ordinação ika na. Sa mo ko gali ministro. Ah, ministro mo ka na. Ministro pregador. Eu sou pregada de lançado. Nyamujiri e kamaringa na. Malembelana. Mafundafu. Mabatizala. Mambatista. Mori mwilingiwa. Mono. Igreja ika. É mensagem. Mensagem a telefone ou mensagem? Carrega mensagem a telefone. Mensagem ao último tempo. E a pastora Muca? Benjamin. Benjamin, imagina embora Benjamin nunca Benjamin Alberto. O igreja é uma baleia minha. Carrega a baleia. William Mario Branagh. Ah, já estava em Tayamute. Tia, não sei. Tia. Coxa ali. Shalom Église. Shalom Monsieur Igreja. Shalom Église. Shalom Igreja. Soyez-vous. Sente-se. Je vais terminer ma prédication aujourd'hui dimanche. Vou terminar com a minha pregação hoje domingo. Où sont mes amis prédicateurs? Onde está meu colega ministro? Quittez là-bas, quittez. Sai daí, sai. Frère Branham diz. Irmão Branham diz. La place des prédicateurs est ici. O lugar do ministro é aqui em frente. Ceci c'est quoi? Isso é o quê? Ceci c'est moi que je suis chef. Mune ya Mungu ni chef. Que graça de vous bénisse. Graças a Zambia no Arris. Entenderão isso depois. Coxe. Que Dieu vous bénisse. Que Deus vos abençoe. Que Dieu vous bénisse. Que Deus vos abençoe. Bon, je sais que Benjamin c'est mon fils. Bem, eu sei o que o Benjamin é meu filho. Alors, Então, les enfants peuvent être dans une même maison, filhos podem estar numa mesma casa, mais ils parlent différemment. mas eles falam diferentemente. Ils se comportent différemment. Eles se comportam diferentemente. Eza ndenge ezali. É como ele. Tony akokoloba te lokola Eric. Tony não pode falar como Eric. Aussi, Silva também ne peut pas parler comme l'Eric. não pode falar como Eric. Chacun a sa forme Cada um tem a sua forma de parler, de falar, de agir de agir et de prêcher. e de pregar. Je vais parler sur la clé de David. Vou falar sobre a chave de David. Nous lisons dans Matthieu 16, 17. Vamos ler no Mateus 16, 17. Simon Pierre répondit, Simão Pedro respondeu: tu es le Christ, Tu és o Cristo, le Fils du Dieu vivant. o Filho de Deus vivo. Et Jésus reprend la parole et lui dit, Jesus retomou a palavra e lhe diz: Simon Pierre, Simão Pedro, tu es erré, tu estás feliz, car ce ne sont pas la chair porque não é a carne et le sang e o sangue qui t'ont révélé cela, que te revelou aquilo, mais c'est mon Père mas é meu Pai qui est dans les cieux. que está no céu. Verset 19. Versículo 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Te darei a chave do reino do céu. Ce que tu lieras sur la terre O que vás amará sobre a terra sera lié dans les cieux. será amarrado nos
céu. Ce que tu délieras sur la terre O que vais desamarrar sobre a terra sera délié dans les cieux. será desamarrado no céu. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Que Deus abençoe a leitura dessa palavra. Nous lisons dans Ésaïe 22, verset 22. Vamos ler no Isaías 22, versículo 22. Je mettrai sur son épaule Colocarei sobre o seu ombro la clé de la maison de David. a chave da casa de Davi. Quand il ouvrira, Quando ele abrirá, nul ne fermera. ninguém fechará. Quand il fermera, Quando ele fechará, nul n'ouvrira. ninguém abrirá. Frère Branham dit, Irmão Branham diz, dans la prédication, la clé pour la porte. na pregação, a chave para a porta. Paragraphe 34. Parágrafo 34. J'ai dit bien trois choses. Eu disse bem três coisas. Nous avons vu dans l'Apocalypse 11 Nós vimos no Apocalipse 11 un ange qui descend anjo que desceu avec la clé. com a chave. L'utilité de la clé, A utilidade da chave c'est pour ouvrir ce qui est fermé. é para abrir o que está fechado. Escreva no quadro. J'ai dit bien trois choses. Eu disse bem três coisas. Première chose, Primeira coisa, qu'est-ce que la clé de David? o que é a chave de Davi? Qu'est-ce que cela signifie? O que significa? Et où est-ce qu'on la pose? E onde colocará? Frère Branham dit, Irmão Branham diz, dans la prédication, la clé pour la porte. na pregação, a chave para a porta. Paragraphe 34. Parágrafo 34. Nous avons vu un ange qui descend Nós vimos anjo que desceu dans l'Apocalypse 11. no Apocalipse 11. L'utilité de la clé, A utilidade da c'est chave pour ouvrir ce qui est fermé. é para abrir o que está fechado. C'est pour ouvrir ce qui est fermé. É para abrir o que está fechado. Même si ton nom est fermé, Não se teu tio fechar, le nom de Jésus o nome de Jesus ouvrira. abrirá. Si ta mère a fermé, Mesmo se a tua mãe le fechar, nom de Jésus o nome de Jesus ouvrira. abrirá. Si ton père a fermé, Não se teu pai le nom fechar, de Jésus o nome de Jesus ouvrira. abrirá. Si ton frère a fermé, Não se teu irmão le fechar, nom de Jésus o nome de Jesus ouvrira. abrirá. Quand je vais ordonner Benjamin ici à Lova, Quando vou ordenar o Benjamin aqui em Louva, je lui donnerai la clé eu lhe darei a chave de consacrer le mariage, de consagrar o casamento, de consacrer les enfants, de consagrar os filhos, d'enterrer e de enterrar, et de baptiser. e de batizar. Ça, c'est l'ordination. Isso aqui é ordenação. L'Église ne peut pas oublier A igreja não pode esquecer que nous avons une clé passe-partout. que nós temos uma chave mestre. Et l'Église ne peut pas oublier A igreja não pode esquecer que nous avons une clé passe-partout. que nós temos uma chave mestre. Et cette clé s'appelle E esta chave se chama le Seigneur Jésus-Christ. o Senhor Jesus Et Cristo. cette clé s'appelle E esta chave se le chama Seigneur Jésus-Christ. o Senhor Jesus Cristo. La clé signifie A chave significa le pouvoir. o poder. La clé signifie